Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 2 de programação estruturada. Na aula anterior, nós vimos o funcionamento do while com a variável de controle. Agora nós vamos analisar o funcionamento do while de acordo com a decisão do usuário, ou seja, nós vamos ler do usuário se ele pretende continuar ou não. Se ele escolher uma opção que satisfaça essa questão, essa pergunta, ele continua dentro do laço. Tá? Eu vou apagar aqui a estrutura anterior do for. E agora nós vamos fazer o seguinte, como nós vamos precisar de uma decisão do usuário, nós precisamos pegar essa decisão dele. Para isso eu vou usar a classezinha scanner e vou criar um objeto e instanciar esse objeto. Prontinho. Vou importar a minha classe scanner, né, do Java Util. Prontinho. Importei. Está aqui o meu scanner. Certo? Eu não vou mais precisar aqui do int igual aí. Vamos criar uma estrutura diferente, tá? E agora eu vou pegar esse dado do usuário. Então eu vou colocar aqui uma mensagenzinha para ele, né? Vou fazer tipo um menuzinho, um menu curtinho, pequeno. Onde eu vou colocar... Nós vamos fazer esse controle através de um número inteiro, né? Sim, 1 para sim e 2 para não. Para ficar bem intuitivo. Poderia ser S ou N, né? S de sim e N de não. Só que a estrutura já ficaria diferente do nosso programinha. A ideia é que vocês entendam esse controle de fluxo aqui através de decisão do usuário. Tá bom? Então vamos convencionar aqui 1 para sim e 2 para não. E prontinho. Tá aí o nosso menuzinho que vai aparecer para ele, né? Então eu vou colocar aqui escolha para aparecer logo aqui na frente. E aí vamos pegar esse valor do usuário. Como é que nós vamos pegar? Nós vamos vou chamar de OPC, a variável, e vou usar o meu objeto pega valor.nextInt para pegar esse valor do usuário, que ele digitar para guardar dentro de OPC. Então perceba que agora eu vou verificar essa variável, tá? Para ver se o meu controle de fluxo fica dentro do while, eu vou usar minha variávelzinha OPC, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, enquanto OPC for igual a 1, tá? Observe que o igual são dois sinalzinhos de igualdade, tá, gente? Só relembrando. Então, enquanto essa variável for igual a 1, eu vou colocar aqui, vou mudar aqui a frase, né? Dentro do laço, vou colocar aqui a frasezinha. E vou colocar aqui uma outra frasezinha, escolha de novo. E aí, eu vou apresentar de novo o menu. Isso aqui vai lá para dentro do laço. E vou analisar de novo, vou pegar de novo, né, do usuário, para guardar dentro de OPC o que ele vai digitar de inteiro. Tá? Então eu já coloquei a mensagenzinha aqui, ó, escolha. E vou armazenar o que ele vai digitar dentro da minha variável OPC. Por que eu não coloquei int OPC aqui? Porque eu não preciso criar mais, ela já foi criada aqui fora. Ó. Tá aqui, eu declarei a variávelzinha OPC do tipo inteiro. Então só preciso trabalhar com a variável. Por isso que eu coloquei apenas aqui opc.pegavalor nextInt. Tá? Vamos executar, vou salvar as alterações, Ctrl F11. Então vamos lá, vou digitar 1. Ó, dentro do laço, escolha de novo. 1 de novo. Dentro do laço, escolha de novo. Vou digitar 2 e o programinha para. Só que não tem nenhuma mensagem para vermos aqui o programinha parando, né? Então eu vou colocar aqui, quando sair do laço, só uma mensagenzinha. Fim do programa. Vou salvar e vou executar. Então vamos lá, ó. 1 dentro do laço, 1 de novo dentro do laço, 2, fim do programa. Então aqui o programa terminou, ele saiu do laço e concluiu o nosso exemplo aqui com o while, ou seja,
o laço de repetição aqui executou várias vezes? Sim, mas foi por decisão do usuário através da validação de uma variável, tá? Onde esse valor aqui, dessa variável OPC, é digitada pelo usuário e não simplesmente fica a critério do controle de fluxo do laço por uma variável que é criada por nós. Tá? Existem outras maneiras? Existe. Só que isso depende da sua lógica de programação, né? Existem outras diversas maneiras de você controlar esse fluxo. Mas o que você tem que observar é, essas outras maneiras de controlar o fluxo depende dessa condicional aqui do laço while. Enquanto alguma coisa for verdadeira, porque isso aqui, essa estrutura aqui, ela vai sempre causar esse loop se essa condição for verdadeira, se essa condição dentro do while for verdadeira. Se não for, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, se OPC for, enquanto OPC for diferente de 1, ele faz, né? Veja que eu mudei a lógica aqui, a condicional. Eu vou salvar e vou alterar. Olha só como foi que ficou a lógica. Enquanto OPC for diferente de 1. Então, se eu digitar 1, ele termina. Certo? E aqui está assim, ó. Então, a lógica foi invertida, né? Enquanto seria 1 para sair. Se eu fosse fazer algo diferente, com essa lógica invertida, seria assim, ó. 1 para sair. Aqui dentro também, sair, né? Ó, agora, 1 para sair. E 2 continuar. Ou qualquer outra coisa para continuar. Qualquer outro número para seguir. Ó, vou digitar 1, ele para. Vou executar de novo. Se eu digitar 10, ele apresenta o menu de novo. Ó. Se eu digitar 20 agora, o menu de novo. Mas se eu digitar 1, ele sai. Ó. Então perceba que eu mudei a lógica aqui, mudei a ideia de pensamento para controle de fluxo, que mudou toda a execução do programa, né? Inclusive o texto aqui que eu teria que mudar também. Ó. Então, depende muito, é o que eu estou falando, né? Depende muito da forma como você vai criar a sua lógica para usar o laço. Tá bom? Então é isso, pessoal. Estamos já com 7 minutos. Foi só para você entender a outra forma de controle do enquanto, tá? Usando uma variável que o valor dela é digitada pelo usuário. Lembrem-se sempre que o que é mostrado fora, se você tem interesse em mostrar dentro do laço, porque vai ser repetido, você tem que copiar nessa parte de dentro aqui, tá bom? Isso se você for fazer um programinha bem estruturado, bem explicado para o usuário. Na próxima aula nós vamos ver o uso do while numa situação parecida também, mostrando um menu, mas também vou mostrar para vocês como usar aí essa mesma estrutura para escrever valores como fizemos com o for e com o while, tá? De 0 a 10. Até lá, tchau, tchau.